Hoje nós vamos conhecer o significado dessas 4 palavras que estão aqui na nossa lousa digital. Temos a primeira palavra, que é mimbi, a segunda palavra, verá, a terceira palavra, tessacan, e a quarta palavra, tessapé. Pelos amigos, bate com bela porte, bem-vindos a mais este vídeo. E como já disse, hoje nós vamos conhecer o significado dessas 4 palavras e vamos montar 4 frases com cada uma dessas palavras. Então já peço para você pegar o seu caderno, a sua borracha, o seu lápis e senta para anotar tudo, porque vem muitas frases novas para aprendermos. Vamos ver aqui, primeiramente, a tradução de mimbi. O que seria mimbi na prática? Mimbi seria luz ou brilho. Eu já vou explicar por quê, mas vamos colocar como luz. E temos a palavra verá. O que seria verá? Verá seria como se fosse brilho. Brilho. Verá seria o brilho, quando brilha. Mas este brilho seria das coisas materiais, né? Digamos assim, um anel que brilha, um brinco que brilha. Quando eu for falar o brilho de luz, o brilho da estrela, o brilho da lua, o brilho do sol, teria que ser, no caso, sobre luz, porque são coisas que transmitem luz e não que transmitem brilho. Eu acho que vocês conseguem entender um pouco na prática, né? Agora vamos ver o que é tessacan. Tessacan. O que seria tessacan? Tessacan seria clareza. Clareza. Deixa eu diminuir um pouquinho aqui. Isso, tessacan seria isso, clareza. E temos também o tessapé. Tessapé seria iluminar, quando ilumina, né? Então seria iluminar. Iluminar. Ou alumiar também, né? Lumiar, alumiar. Quando se diz alumia o meu caminho, por exemplo, nós usamos o tessapé. Reparem que essas duas palavras são triformes. Temos o tessacan, que é triforme, e o tessapé também, que é triforme. E, professor, o que seria triforme? Triforme são palavras que mudam a sua raiz conforme a conjugação. Por exemplo, tessapé, aqui temos tessapé, quer dizer iluminar. Se eu for falar em primeira pessoa, eu tiraria a letra T, substituiria ela pela letra R, para a primeira e segunda pessoa, tanto plural quanto singular. Se eu for colocar esta mesma palavra em terceira pessoa, eu mudaria a letra T para a letra H, para a letra H no Guarani. Então, está explicado aqui, tanto faz para esta tessacan como para esta tessapé. Tendo estas 4 palavras em vista, eu vou deixar aqui um bônus. Para quem ficar até o final do vídeo, eu vou falar o que significa esta palavra que eu vou colocar aqui. Como eu tenho dito, para quem ficar até o final do vídeo, vai conhecer o significado desta palavra, é muito importante. Agora nós vamos partir para as montagens das frases. Muito bem, estamos aqui com a palavra mimbi. Vocês lembram o que é mimbi? Mimbi vem sobre luz. Seria um tipo de brilho, mas é o brilho próprio de luz. Então montei aqui essas 4 frases, que eu vou ler elas para nós e depois eu venho traduzindo cada uma delas. Temos a primeira frase que diz assim: Imimbipape xeresapé. Imimbipape xeresapé. Temos a segunda frase que diz Quarahu o mimbi. Quarahu o mimbi. A terceira frase diz Mimbiparehe xessambuhu. Mimbiparehe xessambuhu. Mimbiparehe xessambuhu. E a quarta frase diz Omimbi mbujá coen. Omimbi mbujá coen. Vamos interpretar agora as frases para traduzirmos. Nós temos aqui mimbi. Mimbi é uma palavra nasal, em Guarani falamos tinhuá. E para traduzir esta frase mimbipá que está aqui, imimbipape, quer dizer o quê? Imimbipape
Vamos interpretar. E vem da terceira pessoa, aí temos mimbi. Mimbi pá quer dizer tudo, né? Então, tudo brilhante dentro desse brilho, então quer dizer, ele me ilumina com a sua luz, seria a tradução desta frase. Eu vou colocar aqui. Temos aqui a tradução da primeira frase, ele me ilumina com sua luz, imimbipape xeresape. Ou ele, né, ele está me alumiando, está me dando luz, ou alumia o meu caminho, me ilumina com sua luz. Então, imimbipape, com a sua luz, quando eu falo imimbipape, é com sua luz, né? Com toda a sua luz, com todo o seu brilho de luz, xeresapé. Lembrem que tessapé quer dizer brilhar ou iluminar, desculpem, iluminar. Então, ele me ilumina com sua luz. Agora eu tenho a outra frase aqui, que também vamos colocar a tradução, e diz assim, Quarahu omimbi, quer dizer o quê? O sol brilha. Reparem que estamos usando mimbi, neste caso, como brilho. Foi o que eu falei para vocês. Porque mimbi também é uma espécie de brilho, só que é um brilho de luz. O brilho da luz, próprio da luz, né? Do que emite luz, do que ilumina. Então, o sol brilha, né? Ou o sol está aceso, pode ser também, ou a luz do sol, Quarahu. Se eu for falar, por exemplo, a luz do sol, eu mudaria nada mais para Quarahu mimbi. Quarahu mimbi. Quando eu falo esta frase, Quarahu mimbi, eu estou falando a luz do sol. Vou colocar aqui a tradução. Para vocês que estão anotando, aí vocês pausem o vídeo onde estava escrito Quarahu mimbi para copiar com a tradução e depois volte para continuar aqui fazendo esta parte do Quarahu mimbi, que é a luz do sol. Reparem que agora mimbi se tornou simplesmente como luz, ou brilho do sol, ou a luz do sol. Agora vamos ver a terceira frase que diz mimbi parehe shesambuhu. Mimbi parehe shesambuhu. Ele me guia na luz, né? Isso aqui seria na luz. Ele me guia na luz. Esta frase, inclusive, é uma frase de um hino, né? De um hino, de um louvor, de um hino, vamos dizer assim, onde fala, ele me guia na luz. Então, mimbiparehe quer dizer na luz, ou com a luz, né? Shesambuhu, sambuhu. Sambuhu quer dizer guiar, né? Conduzir, guiar, ou... o sambuhu, na verdade, é quando você... Essa palavra vem do termo, por exemplo, assim, quando você pega um cavalo, né, e coloca uma corda no pescoço dele e vem puxando ele por aquela corda, né, vem literalmente puxando o cavalo, isso quer dizer sambuhu, né, ou um boi, ou qualquer outro animal que você venha guiando ele, vem deste termo sambuhu, né, que quando você está realmente guiando para onde você quer levá-lo, né. Ou isto seria o sambuhu, ok? Então aqui está falando mimbiparehe shesambuhu, ele me guia na luz. E agora temos a última frase que fala o mimbi buja koe, que quer dizer, vou colocar a tradução aqui, a estrela, acho que se escreve assim, d'alva brilha. Eu vou colocar nessa tradução mais simples, mas ela tem vários tipos de tradução, inclusive isso aqui também faz parte de uma poesia, né? Então eu peguei um fragmento de uma poesia em Guarani, onde diz Omimbi buja koe. Vamos entender. Mimbi é luz, e quando eu falo Omimbi, está brilhando. Então está brilhando, ou está iluminando, né? Buja quer dizer estrela. Buja, anotem aí, buja, estrela. E koe é manhã. Então, a estrela da manhã, a estrela d'alva, seria Buja koe. Então, a estrela d'alva brilha, ou brilha a estrela d'alva, pode ser também esta diferença. Aquela estrela que a gente vê de manhã, a estrela maior que aparece no amanhecer, então isto seria Buja koe. Em espanhol, inclusive, falamos lucero. Lucero quer dizer
Bujacoe. Muito bem, terminamos aqui esta primeira parte, que é Mimbi. Espero que vocês tenham gostado e agora nós vamos passar para a segunda parte. Agora nós temos aqui a segunda parte, que é verá. Como eu disse para vocês que verá também é brilho, mas neste caso são brilho de objetos. Então vamos ver as frases que temos aqui. Temos overá, iquainum, iquare. Overá, iquainum, iquare. Overá, pe iquainum, iquare. Overá, pe iquainum, iquare. A segunda frase. Ressaverá, omaen, rece. Ressaverá, omaen, rece. A terceira frase. Overá, baejeguagui, icotu. Overá, baejeguagui, icotu. A quarta frase. Ojoheirire, overá, oputá, riolha. Ojoheirire, overá, oputá, riolha. Aqui temos um pequeno erro, aqui tinha que ir um pulsou, que se diz, e eu vou colocá-lo aqui. E agora já está correta a frase. Então, ojoheirire, overá, oputá, riolha. Vamos fazer a tradução destas
Muito bem, estamos aqui com a próxima palavra e esta palavra é tessacan. Tessacan. Vamos então entender. Lembrem que tessacan quer dizer clarear, clareza. Então nós vamos ver, eu vou ler aqui primeiramente a todas as frases e depois eu vou vir traduzindo elas, né? Se você está gostando destes conteúdos, deixe nos comentários a sua gratidão para nós, que o seu comentário é muito bom aqui para nós. Também farei esta mesma versão em espanhol, explicação em espanhol para quem fala espanhol. Vamos lá então ler as frases? Temos aqui a primeira frase. Ressaca ponave inhasaindíramo. Ressaca ponave inhasaindíramo. Ressaca ponave inhasaindíramo. Temos a segunda frase. Omo ressaca cheve tape aipurriana. Omo ressaca cheve tape aipurriana. Omo ressaca cheve tape aipurriana. A terceira frase, ressaca pocamimi e gerere. Ressaca pocamimi e gerere. Ressaca pocamimi e gerere. A quarta frase, na ressaca ponai, cheve peereva. Na ressaca ponai, cheve peereva. Na ressaca ponai, cheve peereva. Muito bem, fiz todas as leituras, vocês podem ir pausando para pegar a pronúncia. Agora vamos fazer a tradução da primeira frase. Ressaca ponave inhasaindíramo. Eu vou fazer a tradução aqui. Como eu sempre falo, as traduções que eu fizer aqui são traduções coloquiais, traduções usadas nas palavras do nosso cotidiano do dia a dia. Não estou aqui fazendo para nenhum acadêmico, para nenhum letrado, para ninguém que estuda letras e montam frases artísticas, tá? A gente pode fazer também esse tipo de palavras especial para esse público se quiserem, tá? Mas aqui eu estou fazendo para nós o dia a dia para entendermos o Guarani e guardarmos a nossa cultura. Então vamos ver. Fica mais claro com a luz da lua, ou ficou mais claro, fica mais claro, com mais clareza com a luz do luar. Então vamos entender aqui. Ressacar, então, quer dizer, ficou claro, né? Ponave, mais bonito, ou melhor, ficou claro, melhor, ficou mais claro. Inhasaindíramo. Aqui está inclusive errado aqui, deixa eu corrigir aqui, ó. Inhasaindíramo, né? Então, esse inhasaindí é um pouco complicada como que eu posso dizer para vocês? É um pouco complicado para mim explicar para vocês, mas eu vou tentar explicar, tá? Nós temos Jaci quer dizer lua, né? Eu vou até escrever aqui para vocês, Jaci, assim. Deixa eu trazer para cá só para não diminuir a minha lousa aqui. Então temos aqui Jaci, quer dizer lua. Guardem esta palavra porque vocês vão entender aqui. Quando eu uso nhasaindí, olha só que interessante, né? Nhasaindí quer dizer a lua acesa, né? Nhasaindí quer dizer lua acesa. Não tem nada a ver com Jaci. Mas por que está nhasaindí? Por causa que ndi, aqui temos o ND, que é uma palavra nasal, por isso usamos o N na frente. É muito complicado de explicar, teria que fazer uma aula só para dar ênfase a isto e explicar melhor para vocês. Mas, numa frase mais simples, nhasaindí seria luar, né? A luz da lua ou luar. Nhasaindí seria isso, o luar, né? Quando está aparecendo a lua brilhando, né? Então seria inhasaindíramo com o luar. Então a frase traduzida seria ressaca ponave inhasaindíramo, fica mais claro com o luar, ou o luar traz clareza, o luar traz boa clareza, ou com a clareza do luar. Seria mais ou menos isso a tradução. Mas vamos deixar assim, fica mais claro com a luz da lua, né? Não da luz. Até errei aqui, né? Então, deixa eu corrigir, com a luz da lua. Desculpem aí, com a luz da lua. Agora vamos ver a outra frase aqui, que quer dizer Omo ressaca cheve tape aipurriara. Omo ressaca cheve tape aipurriara. Deixa eu fazer a tradução deste aqui também para nós, que quer dizer... Perfeito, a tradução está aqui.
Me esclareceu qual caminho devo seguir. Omo ressacar cheve tapé aipurra. Me esclareceu qual caminho devo seguir. Ou me esclareceu qual caminho devo andar, né? Ou deixou claro, ou me deu uma luz de qual caminho seguir, porque neste caso ressacar também vem de clarear da luz, né? Moessacar, neste caso, clarear da luz. Então, iluminou o caminho que eu devo seguir, pode ser também, né? Então, vamos entender aqui. Omo ressacar fez ficar claro. Omo ressacar fez ficar claro. Cheve a mim, tapé, quer dizer rua, caminho. Se quiserem anotar, rua, caminho. Aipurru. Aipurru quer dizer, ou seja, purru quer dizer andar ou caminhar ou seguir, neste caso, né? No caso seria aipurru que eu devo, por exemplo, purru seria como se fosse percorrer, né? Se diz também, acho que galgar, seria um percurso, fazer um percurso. Purru seria mais de percorrer, né? Ou seguir, caminhar, no sentido figurativo da linguagem. Então, aipurru aran seria para seguir ou para andar. Aran vem do futuro, então nós usamos a partícula aran para futuro. Aipurru aran. Agora vamos ver a outra frase que temos aqui. Ressacar pocã mimi e gerere. Ressacar pocã mimi e gerere. Vou colocar a tradução. Bom, nós temos aqui então a tradução que diz assim: ressacar pocã mimi e gerere, quer dizer, está um pouco claro, né? Está um pouco claro ao seu redor, ou seja, ficou um pouquinho claro. Esse ressacar quer dizer, então, clareou, né? Pocã seria o quê? Se vocês quiserem marcar, pocã é pouco, tipo mínimo, né? Ou pocã seria como se fosse menos, pouco, fraco, né? Seria mais ou menos nesse sentido. Pocã mimi é bem pouquinho, né? Com fraqueza. E gerere ao seu redor. Então, literalmente está dizendo aqui, ó, ficou assim, através da luz que está ali, ficou algumas partes com clareza. Pocã mimi quer dizer isso, em partes claras e outras partes escuras, né? Como se uma luz batesse num ramo de árvore ali, né, nos galhos de árvore, e debaixo da árvore clareasse uma parte e outra parte ficasse escura. Então fica aqueles pontos de luz, seria isso, ressacar pocã mimi, aqueles pontos claros que ficam, né, pode ser com a luz do sol, com a luz artificial também, quando fica aquelas partes ali com clareza e a parte mais escura, né, ou com sombra. Então está um pouco claro ao seu redor, seria a tradução literal. Agora, a última frase que temos de Tessacan é na ressacaponain cheve peereva. Na ressacaponain cheve peereva. Vou colocar a tradução. Temos aqui, então, eu coloquei, como sempre estou dizendo, a tradução bem literal e aqui a tradução bem coloquial, desculpem. E diz assim: não ficou claro para mim o que você disse, ou seja, não está claro para mim o que você disse, eu não compreendi, pode ser também, porque quando eu falo que na ressacaponain eu não consegui entender o que você disse, né? Ou não entendi o que você disse. Então, na ressacaponain, eu estou negando. Reparem que ressacaponá, por exemplo, aqui temos ressacaponá, quer dizer, está bem claro, né? E quando eu coloco na ressacaponain, eu estou negando o bem claro. Então, não está claro. Cheve para mim, peereva, o que você diz. Não está claro para mim o que você disse ou o que você diz. Muito bem, assim terminamos essa parte de Tessacan. Espero que vocês tenham gostado. E agora nós vamos passar, né, para a outra palavra que temos com mais 4 frases. Me diz aí o que vocês estão achando desses tipos de aula, se está legal, se está bacana para vocês, vão comentando aí. Vamos ver então a parte final, que é a parte de Tessapé. Muito bem, para finalizarmos a nossa aula de hoje, ela ficou bem extensa, mas acredito que vai ser de grande proveito para quem está estudando o Guarani, né? Para quem quer aprender essa cultura Guarani, que é a nossa cultura, inclusive. Vamos então ver aqui a última frase, as últimas frases, né, da palavra Tessapé. Vocês lembram que Tessapé quer dizer alumiar ou iluminar. Vamos lá então entender. Temos aqui a primeira frase, diz assim: Putumbupe imimbipape xeresapé. Putumbupe imimbipape xeresapé. A segunda frase, a ressapeta nderapena. A ressapeta nderapena. A terceira frase, o ressape paite pe igerere. O ressape paite pe igerere.
E a quarta frase, Nyasaindu pona nyandere sapeva. Nyasaindu pona nyandere sapeva. Vamos entender a primeira frase. Putumbupe e mimbipape xeresape. E aqui eu vou colocar a tradução. Como eu sempre estou dizendo, estou usando aqui a forma mais, como digo assim, como posso dizer, a forma mais cotidiana, mais coloquial, né, mais usual do dia a dia nas traduções. Não estou fazendo aqui nenhuma frase ou montagem artística, escrita artística, é mais que nós usamos no nosso dia a dia. Então temos aqui, ele me ilumina com sua luz na escuridão. Seria a tradução disto aqui, putumbupe e mimbipape xeresape. Putumbu quer dizer, putumbu é como se fosse no meio da escuridão. Putum, reparem que putum quer dizer escuro, né? Escuro, putum. Mbupe, dentro, então dentro da escuridão, né? Ou dentro do escuro. E mimbipape, com a sua luz, né? Ou com o seu brilho de luz. Xeresape. E aqui temos ressape, que vem de tessape. Reparem que estamos usando também mimbi, né? E mimbi aqui ainda está errado, né? Deixa eu corrigir aqui. Imimbipape, né? Então teria que ser assim. Imimbi. Agora está correto. Imimbipape. Putumbupe, imimbipape, xeresape. Então, mimbipá quer dizer a luz. E ressape, como eu disse, é tessape. Agora vamos entender a segunda frase. A ressapeta nderapena. Vou colocar aqui a tradução para nós. Gente, eu coloquei aqui também, como eu disse, bem coloquial, mas a gente vai entender outras formas de frases para isso aqui. A ressapeta nderapena. Eu coloquei assim, vou clarear para você andar, né? Eu imaginei uma cena assim, quando nós estamos andando numa escuridão, em algum lugar escuro assim, na rua, algum lugar que não tem luz, né? Estamos em duas pessoas, aí eu passo na frente, estou com a luz do meu celular, aí eu ilumino e vou até a frente, e aí falo, espera aí que eu vou também colocar a luz, né? Vou jogar a luz aí para você vir. Seria esta ação, a ressapeta nderapena, né? Então quer dizer, vou lumiar ou vou jogar a luz aí para você vir. Nderapena quer dizer para você andar ou para você passar também pode ser, né? Nderapena é isso, para você andar, para você passar. Então, a ressapeta, vou lumiar. Nderapena, rapé vem de tapé, que quer dizer caminho, né? Rapena é para o seu caminho. Vou alumiar o seu caminho, né? Muito bem, agora vamos ver a outra frase que temos. O ressape paite peigerere. O ressape paite peigerere. Agora eu tenho aqui a tradução que eu coloquei, como eu disse para vocês sempre, o usual do dia a dia, então diz assim, iluminou tudo à sua volta, né? Ou pode ser também clareou tudo à sua volta, ou ficou tudo aceso em sua volta. Então, o ressape paite peigerere quer dizer isso. O ressape paite, reparem que paite quer dizer tudo, né? Paite é um superlativo, pa é tudo e te é o superlativo. Então, tudo, tudo. Iluminou completamente, né? Iluminou completamente a sua volta, ou clareou, deu um clarão total à sua volta, quer dizer isso. Deixou tudo claro, deixou tudo iluminado, tudo aceso à sua volta, pode ser também, né? Então, temos isso. Ijere quer dizer em volta, né? Agora vamos ver a nossa última frase e para finalizar o vídeo, não saiam porque ainda temos o significado da palavra jajai que vou dizer aqui para vocês, tá? Então vamos lá ler a última frase. Nyasaindu pona nyandere sapeva. Eu vou colocar a tradução aqui. Olha só, aqui já está como se fosse uma frase mais um pouco elaborada, né? O lindo luar que nos ilumina, o lindo luar que nos ilumina, ou seja, Nyasaindu, eu falei para vocês que quer dizer a luz da lua, né? Pona, então, a luz da lua bonita, né? Ou seja, o brilho da lua ou o luar lindo, né? Nyandere sapeva, que nos ilumina, ou que nos deixa ou que nos emite luz, que nos deixa aqui alumiado com a luz da lua, né? Às vezes estamos no escuro, né? Estamos ali sentados, alguém está namorando, está lá a lua iluminando, como se fosse assim uma frase romântica, né? Um momento romântico no luar. Isso aqui é mais de uso poético, de uso musical e tudo mais, né? Mas espero que vocês tenham gostado desta aula. Realmente eu quis elaborar algo totalmente diferente e até eu estou me surpreendendo, né, com a forma didática que está saindo naturalmente essas palavras e a forma de explicar para vocês, né? Se ficou alguma coisa pendente, eu peço que vocês comentem, me deem sugestões aí também que vamos fazer. E agora, olha só, não esqueci, hein? Não esqueci. E eu queria muito pedir para você se inscrever no canal. Se você ficou até aqui, agora eu vou pedir, né? No começo fica chato pedir, mas no final eu vou pedir. Se inscreva no canal,
Compartilhe com seus amigos, nos seus grupos de WhatsApp. Fala assim, olha só que classe, que aula top de Guarani que estou aprendendo. Vejam só, vamos aprender com a gente também para a gente falar, né? Então é isto, e agora vamos lá, que eu não esqueci sobre... qual que era a mesma frase? Deixa eu lembrar. Jajai, né? Jajai. Então, jajai, vamos ver o que é a tradução de jajai. Eu trouxe da melhor forma possível para nós essa tradução. Jajai, neste caso, quer dizer cintilante, ou seja, o que é um cintilante? Por exemplo, jajai é aquelas luzes de Natal que fica ali piscando, brilhando, né? Jajai é isso. Quando fala assim, omimbiha ou jajaipa, por exemplo, é uma frase que temos de uma música, né? Que diz omimbi, quer dizer brilha de luz, e o jajai é aquela... como que eu posso dizer para vocês? Aqueles quando você vai na balada, não tem aqueles LEDs, aqueles lasers, essas coisas, então são mais ou menos isso que é jajai, fica ali cintilando, brilhando, fica ali tremulando aquelas luzes. Eu não sei explicar em outro sentido, mas acho que deu para entender mais ou menos como é. Espero que vocês tenham gostado. Hape shalomita, ape nyamohu akonyanerembiapo, ha jajo chapeve.